Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 106 de língua portuguesa para o 8º ano. Para nossa aula, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. Será muito necessário aí para você fazer as anotações referentes à nossa aula. E o assunto de hoje será o estudo da parte 6 do verbo. Nós já estamos vindo de uma caminhada, de algumas aulas, estudando essa classe gramatical. Então, hoje nós vamos estudar as formas nominais, os tempos compostos e as chamadas formas risotônicas e arrisotônicas. Muito bem. Os objetivos, então, para essa nossa aula são rever as formas nominais do verbo, conhecer tempos compostos e também conhecer o que são verbos na forma risotônica e verbos na forma arrisotônica. Vamos começar, então, relembrando um pouquinho a respeito das formas nominais do verbo. Então, o verbo, enquanto uma classe gramatical, nós podemos dizer que é a classe gramatical, que tem maior complexidade. Por quê? Porque ele sofre vários tipos de flexão. Então, torna essa classe de palavras uma classe bastante complexa. Hoje nós vamos falar das formas nominais do verbo. Ou seja, quando esse verbo ele se comportar semelhante a um substantivo, a um adjetivo ou ainda a um advérbio. E aí, então ele assume o lugar de um destes aí, por isso nós dizemos que o verbo está na forma nominal. Quais são as formas nominais? Nós temos no total 3 formas nominais. Então, um verbo pode estar no infinitivo, ou no gerúndio, ou ainda no particípio. E é sobre isso que a gente vai falar. Começando então pelo infinitivo. Ali eu coloquei entre parênteses alguns verbos que encontram-se nesta forma. Amar, fazer, partir, comemorar, poder, ser, ir, Ou seja, ali nós temos o verbo no infinitivo, Por quê? Porque estes verbos todos terminam em R. Então, nós vamos ter basicamente 3 terminações que são as conjugações verbais. Então, os que terminam em ar pertencem à primeira conjugação. Os que terminam em er pertencem à segunda conjugação. E os que terminam em ir, à terceira conjugação. Lembrando que os que terminarem em or, o verbo por e seus derivados, repor, compor, depor, são todos pertencentes à segunda conjugação. Então, no infinitivo, ele vai ter esta forma, terminar em R. O infinitivo, ele possui também 2 formas. Nós podemos ter um verbo no infinitivo impessoal, ou no infinitivo pessoal. No primeiro caso, que é o impessoal, o processo verbal não estará relacionado a nenhum tipo de sujeito. Por isso o nome, impessoal, ok? A ação fala por si só, por ela mesma. E no segundo caso, o infinitivo pessoal, vai existir um sujeito envolvido nesta ação, claro, obviamente, tornando então este verbo pessoal, ou seja, aplicado a uma pessoa do discurso. Vamos ver ali exemplos, de 2 casos, um no infinitivo impessoal e depois a seguir um no infinitivo pessoal. Então, olha lá, fazer as tarefas é importante para a aprendizagem. O verbo fazer está no infinitivo porque ele termina em R, terminou em er. É um verbo de segunda conjugação. Este verbo não se refere ali, no caso, a nenhum sujeito, Então, a ação verbal de fazer
fala por si só, não está relacionada a nenhuma pessoa, ok? Muito bem. Diferente do infinitivo pessoal. Olha lá, trouxe algumas tarefas para eles fazerem. E agora o fazerem, né, está no infinitivo pessoal, ou seja, ele está conjugado na terceira pessoa do plural, eles. Ok? Então, pessoal se direciona, né, se relaciona com uma pessoa. O item 2 vai nos lembrar agora dos verbos que estão no gerúndio. Quando um verbo está no gerúndio, olha ali os exemplos entre parênteses. Amando, fazendo, partindo, comemorando, pondo, sendo, indo. Então, dá a ideia do quê? Né? Da noção de continuidade da ação verbal. E costuma sempre ser reconhecida pela terminação NDO. Tá? Então, pode ser utilizado em qualquer tempo verbal e, em muitos casos, o gerúndio ele vem acompanhado também de um verbo auxiliar. Então, quando terminar em ando, endo, indo, o verbo estará na forma nominal do gerúndio. Vamos ver ali os exemplos. Ó. Fazendo tudo com calma, conseguiremos concluir ainda hoje. Fazendo, o verbo está no gerúndio. E estiver investigando minha casa estes dias. Aqui é um exemplo, né, do verbo no gerúndio, investigando, acompanhado de um verbo auxiliar, que é o verbo estiveram. Então, muitas vezes, né, esse gerúndio virá acompanhado de um verbo auxiliar, formando uma locução verbal. E o terceiro, que é o particípio, olha lá os exemplos da forma do particípio. Amado, feito, partido, comemorado, posto, sido, ido. Então, indica o quê? A noção de finalização, de conclusão da ação verbal. E possui, para a grande maioria dos verbos, as terminações ado ou ido, ok? Quando ele está sendo utilizado como um adjetivo, ele pode ser flexionado também em gênero e número. Então, se tem ado, tem ada e tem adas. Se tem ido, tem ida e tem idas. Por exemplo, perdido, perdida, perdidas, perdidos, ok? Né? Encontrada, encontrado, encontradas, certo? Ali teria, no caso, né, a função de adjetivo. Então, o verbo no particípio ele vai terminar em ado, ido, ou quando ele for um verbo irregular, ito, né? Por exemplo, feito, que não existe fazido, então não pode terminar em ido. Né? Então, esse verbo no particípio eu preciso transformar ele para a forma dele, vai terminar em TO, feito, né? Já que não existe fazido, ok? Então, olhem lá os exemplos. Ó. Ele estava apaixonado pela sua melhor amiga. Ela estava apaixonada pelo seu melhor amigo. Terminado o julgamento, o réu foi absolvido. E eu não teria chegado na hora se não fosse por você. Então, esses verbos ali, né, você está observando a terminação deles. Ado, ada, ido, né? Então, esse verbo, por exemplo, ali o estava apaixonado e o estava apaixonada, está ali assumindo, né, função de adjetivo, né? Então, estes são os verbos no particípio, ok? Antes da gente falar um pouquinho dos tempos compostos, vamos só lembrar então das 3 formas nominais. Então, eu tenho lá o estudar. Estudar está no infinitivo, estudando no gerúndio, estudado no particípio. Vamos pegar o fazer. Fazer está no infinitivo, fazendo no gerúndio e feito está no particípio, ok? Vamos pegar agora um de terceira conjugação. Vamos pegar o verbo aplaudir. Aplaudir está no infinitivo. Aplaudindo no gerúndio e aplaudido no particípio. Ok, pessoal? Muito bem. Então, agora vamos falar um pouquinho dos tempos verbais compostos, que são formados por locuções verbais.
Lembrem que uma locução verbal é formada por dois verbos que estão juntos, né? Normalmente exercendo a função de um único verbo, né? Muito bem, um deles vai ser o verbo auxiliar, aqui no caso os verbos ter e haver, né? E como verbo principal, qualquer verbo que esteja no particípio, né? Então, locução verbal, verbos auxiliares ter ou haver, mais um verbo principal no particípio. Muito bem. Então, que tempos que nós temos que são chamados de compostos? O primeiro ali, ó, o pretérito perfeito composto do indicativo. Então, tem um exemplo ali, ó. Eu tenho estudado demais ultimamente, né? Então, aqui está o verbo auxiliar tenho mais o estudado, que é o verbo principal, no particípio. Muito bem. O segundo é o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Vamos ver um exemplo, então, né, dessa locução verbal, deste tempo composto aí do subjuntivo. Espero que você tenha estudado o suficiente para conseguir a aprovação. Então, tenha estudado, né? Está nesse tempo aí, nesse modo. Locução verbal formada pelo verbo auxiliar, tenha, mais o principal estudado que está no particípio. Terceiro é o pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Eu já tinha estudado francês quando conheci Magali. Então, esse tinha estudado, né, que está aí nesse tempo e nesse modo, também formado pela locução verbal. Verbo auxiliar tinha mais verbo principal estudado. O quarto, o pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Ó. Se eu tivesse estudado francês, faria um intercâmbio. Então, tivesse estudado é esse tempo verbal ali, né? Que é o pretérito mais que perfeito composto e está no subjuntivo. O quinto tempo verbal é o futuro do presente composto do indicativo. Amanhã, quando o dia amanhecer, eu já terei partido. Terei partido, futuro do presente composto. E ainda o futuro do pretérito composto do indicativo, né? Lembra que o futuro tem futuro do presente e futuro do pretérito. Então, eu teria estudado francês se tivesse tempo, né? Então, teria estudado é o futuro do pretérito composto. O sétimo, o futuro composto do subjuntivo. Quando você tiver terminado sua série de exercícios, caminhe 6 quilômetros. Então, tiver terminado, né? Futuro composto do subjuntivo agora. E ainda o infinitivo pessoal composto. Para ter comprado esse carro, necessitou de muito dinheiro, né? Ter, olha lá, esse verbo auxiliar, ele não apareceu ali, né? Ele está no infinitivo, né? Porque ele termina em R. Então, para ter comprado, ó, eu tenho aqui o infinitivo mais o comprado que está no particípio. Então, essa formação, né? Essa composição, eu chamo de infinitivo pessoal composto. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora de formas risotônicas do verbo. Então, a gente considera a forma risotônica aquelas em que a sílaba tônica está no radical do verbo, tá? Então, aqui nós vamos falar de sílaba tônica do verbo, se essa sílaba tônica está no começo ou no final do verbo. No caso das formas risotônicas, a sílaba tônica sempre vai estar no radical. Então, ali a professora colocou dois exemplos, né? Coloquei aqui um exemplo do presente do indicativo, aqui um exemplo do presente do subjuntivo e eu destaquei a sílaba tônica dos verbos que estão conjugados. E como essa sílaba tônica ela recaiu aqui no radical do verbo, né, no começo do verbo, nós dizemos então que é uma forma risotônica. Então vamos ver ali o presente do indicativo. Eu pulo. Tu pulas, ele pula, eles pulam.
Então esse pu é muito forte, né? E obviamente é o radical, né? O pu até o L. É o radical do verbo, é a parte que não muda. Depois vem as desinências. Então, como a sílaba tônica está ali, né, dentro desse radical, no começo do verbo, então esta é a forma que eu vou denominar esse tipo de verbo. No presente do subjuntivo, que eu pule, que tu pules, que ele pule, que eles pulem, tá? Será que o verbo pular sempre vai ser risotônico? Depende, né? Depende da pessoa e depende do tempo verbal que está sendo conjugado. Então, aqui o mesmo verbo, que é o verbo pular, ele pode ter forma risotônica ou arrisotônica, dependendo da conjugação, né? Do tempo, do modo, da pessoa, vai influenciar na forma deste verbo. Então, vamos ver agora aqui o que são formas arrisotônicas. Bom, são aquelas, né, que a sílaba tônica vai recair aonde? Nas terminações e não no radical. Então, vai estar aonde? Lá nas desinências. Olha lá, como eu falei para vocês, é o mesmo verbo, é o pular. Mas aqui nós vamos ter outras pessoas, né? Então, ele adquire daí essa outra forma, porque agora eu tenho outra sílaba tônica. Então, no nós pulamos, é o lã. O lã já está aonde? Nas terminações, né? E não mais no começo. Vós pulais, também totalmente no final. Que nós pulemos, que vós puleis. Nós andamos, vós andais. Que nós andemos, que vós andeis. Então, é uma questão mesmo de posicionamento e identificação da sílaba tônica do verbo, né? Quando essa sílaba tônica estiver ali mais para o final e não no radical, ou seja, no começo, né? Então, a gente diz que o verbo encontra-se na forma arrisotônica. Muito bem, pessoal. Então, agora tem aí uns exercícios, né, para você fazer e fixar este conteúdo que nós estudamos na aula de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!